objetivo hoje, da aula de hoje, é o método experimental particularmente. Como escrever esse método? O objetivo nessa sessão é fornecer informações suficientes para que se possa replicar o estudo ou validar os resultados obtidos. Tem muito experimento que você faz, artigo que você publica, que um outro grupo vai ver se você realmente conseguiu através daquele método. Então, é muito importante você explicar como que você fez, porque esse outro grupo vai tentar fazer a mesma coisa. Você vai informar aos leitores como o estudo foi realizado, quais os recursos necessários, métodos, técnicas, etc., e como foram usados e por que foram usados. A descrição clara e objetiva, sem enrolação, pessoal. Tem que dizer exatamente o que vocês fizeram. Não fica com talvez, não. Fizemos isso, isso e isso. Dos procedimentos metodológicos de coleta de informações, descrição dos dispositivos e modelos de análise e de estruturas analíticas, limites do estudo qualitativo ou quantitativo. Tudo no método experimental que vocês dizem isso. Caso vocês usem uma ferramenta computacional ou um programa de computação, vocês têm que dizer o que são essas ferramentas computacionais? O que elas fazem? Como elas fazem? Como e para que vocês as usaram? Como vocês colocaram os dados para elas funcionarem? E a referência bibliográfica sobre tudo isso. Mas eu não quero colocar tudo isso no meu artigo. Meu artigo vai ficar enorme por causa disso. Maravilha. Resuma isso nas coisas mais práticas. O que, como, quando, etc., etc. E depois bota uma referência bibliográfica, caso alguém queira se aprofundar nessa pesquisa. Sempre coloca a referência bibliográfica, é muito importante. Descrição dos materiais e equipamentos utilizados. Escreva a lista do material usado com todas as características importantes para o experimento, tais como dimensões, peso e para que vocês usaram esse material. Lembre-se, a palavra plotar não existe na língua portuguesa, portanto, não deve ser usado em um artigo escrito nesta língua. O verbo to plot, em inglês, não significa fazer desenhos ou gráficos, não. Descreva os equipamentos usados, como marca, para que usou e como usou. É bem importante para quem estiver lendo o teu artigo para conseguir reproduzir o teu experimento. Lembre-se, não enrole. A palavra menor, maior, ligeiramente maior, pouco, muito, pequena, grande, razoavelmente, nenhuma dessas palavras tem significado experimental. Você fez o experimento, você sabe exatamente o que você fez e qual valor você obteve. Então, diga o valor. É necessário colocar os valores de quanto maior ou menor ele é conforme a comparação que você estiver fazendo. O valor, ele é menor 10 vezes, 100%, 50%, 0,5%, enfim. E escreva exatamente o que você quer dizer. Não vem com razoavelmente, destoar ou alterada, significa nenhuma dessas palavras tem significado experimental. Não. Seja um cientista. Escreva exatamente o que você fez, como você fez e exatamente como foi o resultado. Mas tem o erro. Então, você coloca o valor e o mais ou menos o erro. Fim. Nada de enrolação. Visto que o relatório está sendo escrito em português, os números decimais têm que ser escritos com vírgula, ao invés de ponto. A palavra software é um substantivo incontável, portanto, não tem plural.
Ok? Vocês estão me ouvindo? Vocês querem usar no plural? Então, escreve programas de computação. Fim. Senão, não tem plural. É importante descrever todos os programas de computação usados. Isso valoriza o relatório ou o artigo e colocar as referências bibliográficas de onde vocês obtiveram as descrições. Ah, mas eu não quero descrever. Faça só um resumo e coloque a referência. Se alguém quer ter mais informação, vai atrás da referência. Escrever todos os dados entre parênteses com sua incerteza e não esqueçam da unidade, senão não tem significado nenhum. E quando for se referir a equações, figuras, tabelas, não fica dizendo abaixo, acima ou a seguir. Basta mencioná-las pelos respectivos números. Porque você, na realidade, não sabe onde que essas equações, figuras ou tabela vão estar quando o artigo for aceito, porque ele vai ser aceito, correto? Quando o artigo for aceito, porque na hora que eles colocam lá para imprimir ou para fazer o que eles vão fazer, ele pode ficar num lugar que você nem está sabendo onde é. Então, coloque o número, é bem mais seguro e correto. As legendas, tanto das figuras como das tabelas, têm que terminar com um ponto final. É uma sentença, tem que terminar com um ponto final. G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado é a aceleração da gravidade e não gravidade, ok? Não basta escrever sabe-se, ou sabendo, ou e escrever a fórmula, a equação que supostamente é sabida. É necessário escrever a referência bibliográfica, ano da publicação entre parênteses, onde esta fórmula sabida foi tirada, a menos que ela seja uma fórmula que você criou. Aí você escreve embaixo, deduzida, baseado nisso ou naquilo. Mas se a equação não for tua, você tem que dizer de onde você tirou. E não escreve, sabe-se, ou como já é sabido, referência bibliográfica. Visto que o idioma do relatório é português, a abreviação de seno é SEN. Quando mencionarem uma medida, coloque o valor de sua incerteza, ao invés de escreverem em torno de ou aproximadamente. Como eu já disse antes, essas palavras não têm significado experimental. Coloque o valor, mais ou menos, a incerteza. É muito importante ler o artigo com muita atenção antes de mandar para mim. Melhor ainda, cada um dos integrantes do grupo deve lê-lo, assim diminui a possibilidade de erros. Vocês estão me ouvindo? Uma boa técnica para deixar as legendas de fotos completas é numerar ou colocar letras em tudo que a foto mostra e na legenda descrever cada número ou o que é. Por exemplo, está vendo essa figura? Tem uma rampa, tem tudo. Colocou-se todas essas letrinhas e aí indica, por exemplo, o que é o A? O A, cadê o A? Placa eletrônica Arduino 1. B, protoboard ou matriz de contatos. C. Então, você olha a figura, você olha a legenda e sabe tudinho que está na figura. Essa é a melhor forma de apresentar uma figura e uma legenda de figura.